Esse canal tem o objetivo de edificar vidas, pelo poder da palavra de Deus, transformar a vida das pessoas. Portanto, nesta noite, nós gostaríamos de estar compartilhando com você um texto da palavra de Deus, mas antes de compartilhar esse texto da palavra de Deus, eu peço a você que, ao assistir o vídeo, você possa curtir, compartilhar, comentar, nos ajude a crescer no canal. Esperamos aí que você dê o seu joinha e que tudo possa contribuir para o crescimento do reino de Deus. Nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que está situado no livro do Gênesis, no capítulo de número 37, no versículo de número 5 apenas, que nos diz assim o texto: sonhou também José um sonho. Se eu fosse intitular esta palavra devocional nesta tarde e noite, eu intitularia Não Abra Mão dos Seus Sonhos. Nós vimos que no capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que José era um dos filhos prediletos de Jacó. Era o filho mais novo. Era o filho que tinha um destaque na sua casa. Era um filho que, muito obediente ao pai, fazia com que seu pai o amasse a cada dia mais. No lar de Jacó haviam outros irmãos, José e os seus irmãos. E o texto bíblico diz que José apacentava as ovelhas do seu pai e trazia também consigo as coisas que os seus irmãos faziam, contavam para o seu pai. Logo, os seus irmãos não gostavam muito de ouvir as verdades que José transmitia ao seu pai a respeito dos seus irmãos, dos seus atos. Portanto, José não era tão bem visto, não era tão bem quisto com os seus irmãos. Mas o que nós queremos dizer e enfatizar nesta noite é que no versículo de número 5 do capítulo 37 de Gênesis, José tem um sonho. E por ele ter um sonho, ele passou a ser mais odiado pelos seus irmãos. Logo depois, o texto diz, aqui não há tempo de nós secarmos bastante o tema, mas de forma bem sucinta, mais objetiva, trabalhar o texto. O texto vai dizer mais adiante que ele teve outro sonho. E nos sonhos que José tinha, em todos eles, ele era colocado como alguém que estava acima, alguém que estava recebendo de Deus um destaque, alguém que estava recebendo de Deus um presente, alguém que estava recebendo de Deus uma marca. Portanto, José passou a ser observado pelos seus irmãos de uma forma mais difícil, por assim dizer. Logo, o texto bíblico vai dizer, quem conhece o texto do capítulo 37 de Gênesis, vai entender que José, logo depois, é apanhado pelos seus irmãos, é lançado em uma cisterna, é lançado numa espécie de cova, num lugar muito ruim para ele. Era um lugar desconfortável. E havia, naquele mesmo período, a possibilidade deles matarem até José por causa do seu sonho. Veja que quanto mais ele sonhava e quanto mais ele compartilhava o seu sonho, muito mais ele era odiado pelos seus irmãos. Eu quero abrir um parêntese aqui e já aplicar essa parte da mensagem para que você possa ter o entendimento. Veja que José sonha um sonho e conta aos seus irmãos e logo é odiado pelo fato de ter tido um sonho. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que tenham sonhos, mas existem algumas coisas que você precisa aprender olhando esta lição de José. Nem todos os sonhos e nem todos os seus projetos você deve compartilhar com alguém. Existem momentos da nossa vida que precisamos estar calados.
guardarmos em segredo, guardarmos em secreto as coisas que Deus tem preparado para nós. Existem sonhos e projetos na minha vida e na sua vida que você precisa guardar as 7 chaves para que ninguém venha ali te invejar, te odiar e de alguma forma tentar atrapalhar a conclusão do seu sonho. Mas veja, o sonho de José teve etapas. No período do sonho, ele teve etapas. A primeira etapa que ele enfrentou, o primeiro processo que ele enfrentou foi o processo da inveja, do ciúme, da discórdia. E logo depois veio a segunda fase. A segunda fase já compreendeu algo mais terrível. Intentaram matar José. Porém, um de seus irmãos, com muita consciência, vai ensinar e vai falar para os seus irmãos não agirem daquela forma. Mas fizeram diferente. Venderam a José. A terceira fase desse período de José é a venda. Você imagina que José sendo vendido para uma caravana de ismaelitas que passava naquele período, quem olha o cenário humanamente falando vai dizer: acabou a vida de José, não tem mais possibilidades. Os sonhos dele não vão se cumprir. Os sonhos dele foram de água abaixo. José foi vendido pelos seus irmãos, para uma caravana de ismaelitas. Porém, a história de José não termina na venda. Existe uma outra etapa de José. Alguém compra José. A caravana dos ismaelitas chega no Egito e vendem José a um homem poderoso, a um homem que tinha uma expressão muito grande no Egito, na casa de Potifar. Potifar entrega na mão de José toda a administração da casa. Logo, nós entendemos que nessa terceira fase da vida de José, onde nós imaginamos, bom, já que ele não morreu, já que ele não foi vendido como escravo, e não vai permanecer como escravo, ele agora está na casa de um homem com muito poder. Logo, a projeção vai vir para José. Não. Senhores irmãos, meus assistentes, aqueles que estão assistindo, que estarão assistindo esse vídeo, não era a ascensão de José. Por quê? Porque no meio da sua melhor fase, nessa terceira fase, onde tudo estava nas mãos de José, para administrar de forma muito intensa, de uma maneira muito especial, Deus usava José para a administração da casa de Potifar. De maneira que a Bíblia diz que José conhecia de tudo que estava na casa de Potifar, mas Potifar não tinha nenhum conhecimento daquilo que José administrava. Até porque, como um administrador por excelência, tendo esse administrador na sua casa, Potifar não precisava de se preocupar com muita coisa. Portanto, logo naquele momento, nessa terceira fase, onde as coisas estavam indo muito bem, eis que surge, num determinado momento, uma mulher, a mulher de Potifar, que vai fazer uma calúnia contra ele. Logo, ele é preso por conta dessa calúnia. Todos conhecem bem a história, estou aqui resumindo. Conhecem a história. Logo, nessa terceira fase, que as coisas estavam indo tão bem, José passa a declinar. Veja, aqui no processo dos sonhos, existem fases. Muitas vezes você sonha em alguns projetos e os teus projetos vão indo, daqui a pouco eles começam a declinar. Não se preocupe, faz parte do processo. Se Deus estiver nos teus sonhos, os teus processos serão difíceis, mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite. Eles irão se cumprir. Se o sonho que você está sonhando está dentro do crivo de Deus, está dentro da permissão de Deus e está alinhado à vontade de Deus, eles vão se cumprir. As etapas do processo não podem definir o que será o teu projeto. A etapa do processo não define, as etapas do processo não definem o resultado do seu projeto. Aguente firme, segure firme, continue nos teus sonhos, não abra mãos dos teus sonhos. José continuou firme por 2 anos, ficou ali na prisão, lá na prisão, por ser aquele administrador por excelência, por ter o chamado de Deus e a convicção de que Deus estava com ele. José não abre mão dos seus sonhos, muito pelo contrário.
José permanece firme, fiel a Deus. Da mesma forma como ele, quando ele estava na casa do seu pai. Estava José ali na prisão, quando o carcereiro e o padeiro tiveram 2 sonhos, cada um teve um sonho. José interpreta o sonho do padeiro e interpreta o sonho do copeiro. Veja que quando você tem um chamado, quando Deus tem um projeto na sua vida, independentemente do lugar onde você esteja, Deus sempre vai te dar revelações maravilhosas para que você possa abençoar outras pessoas. Muito bem? O sonho foi contado para José, do padeiro e do copeiro. E ambos se cumpriram. O padeiro morreu logo em seguida, como foi previsto por José. E o copeiro serviu na presença do rei, como José havia previsto. Mas a história não termina aí. A história não termina com José estando no calabouço, na prisão. Muito pelo contrário. Uma noite, Faraó tem um sonho. E no sonho que ele tem, ele vê 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E aí José entrega a interpretação do sonho para Faraó. Logo, após Faraó perceber que em José havia o Espírito de Deus e que havia nele sabedoria, o constituiu como governador de toda a terra do Egito. E o texto bíblico vai dizer que Faraó, ao empossar José neste cargo, ele vai dizer: no trono, só no trono, eu serei maior que ti. Então, Deus pega José, entrega sonhos a José, faz com que as etapas do processo do sonho até a conclusão dele se cumprirem todas, uma a uma. Na primeira fase, ele é odiado, invejado. Na segunda fase, ele é vendido. Na terceira fase, quando ele começa a decolar, no melhor momento da sua carreira, na sua caminhada, no pensamento humano, José declina e vai ser caluniado, vai ser preso, mas não abre mão dos seus sonhos. Logo depois, José é instituído como o governador de toda a terra do Egito. Nesse período, passaram-se 13 anos aproximadamente. 13 anos de processo, para que, aos 30 anos de idade, ele pudesse viver o melhor momento da sua vida, como governador de toda a terra do Egito. Ele restaura a comunhão com seus irmãos. Ele apanha o seu pai de volta, apanha a sua família para morar com ele e viveram bem diante de Deus, diante de uma terra estrangeira, mas viveram bem na presença de Deus, porque José, um dia, resolveu não abrir mão dos seus sonhos. E eu quero concluir esta palavra nesta noite para você, dizendo: não permita que os seus sonhos sejam frustrados por nenhum processo, por nenhuma calúnia, por nenhuma inveja. Muito pelo contrário, insista, persista na presença de Deus. Tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe sua vida e a sua família nesta noite. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e uma ótima noite, em nome de Jesus.